Olá pessoal, tudo bem? Uma edição especial do Drops de Fé depois do primeiro turno. Eu sei que os ânimos estão exaltados, temperatura está alta, tem muita gente frustrada dos dois lados achando que ia ter vitória no primeiro turno ou que a diferença seria maior. É, então eu vi algumas postagens e a gente tem que tomar muito cuidado agora com o tipo de postagem que a gente faz, especialmente se você é cristão, para não ser uma postagem que seja mais inflamável, mais incendiária, seja um verdadeiro coquetel Molotov nas outras pessoas ou na sociedade, porque nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores da paz e não do confronto, tá? E a gente já viu, você pode ver aqui no canal, em todos os nossos cortes que a gente tem, o quanto ideologias políticas não compreendem o reino de Deus. O reino de Deus não tem lado político, tá? Então pode vir aqui, pode revisitar esses vídeos para você ver. E eu vi uma postagem recentemente que me deixou muito preocupado porque tem sido compartilhada com muita frequência, que é: eu prefiro o Pedro, andar com Pedro, ou ser como Pedro, o apóstolo, que andava armado, falava umas besteiras e, e agia de ímpeto, sem pensar, né? E do que andar com Judas, que falava manso, mas era ladrão e traidor. Tem que tomar cuidado primeiro com esse tipo de mensagem bíblica associada a uma frustração política, porque isso pode roubar a imagem do cristão para um dos dois lados, tá? E segundo, que o Pedro que aparece nessa comparação, que andava armado, cortava a orelha das pessoas, que ele agia de impulso, né, era agressivo, era nervoso. E esse Pedro é o Pedro antes da sua conversão completa por Jesus. É o mesmo Pedro que Jesus olhou para ele e falou: arreda-te daqui, Satanás, sai daqui, Satanás, porque ele estava falando para Jesus que esquece esse negócio de morrer na cruz, de ser preso, de ser entregue aos romanos. Não, esquece isso aí, não vai acontecer, né? Então Pedro, Jesus mesmo fala: Pedro, você está cuidando de assuntos, você está lidando com isso de maneira com os interesses políticos seus, com as coisas dos homens e não com as coisas de Deus, né? E é o mesmo Pedro que depois nega Jesus 3 vezes quando é confrontado, que não vai para a cruz ou para o castigo junto com o seu mestre. É o mesmo Pedro que corta a orelha de Malco e depois Jesus repreende, além de consertar a orelha, Jesus ainda repreende e fala: quem vive da espada vai morrer pela espada. A gente não usa a espada, a gente não usa isso no reino de Deus, né? Não é esse o caminho. E também é o mesmo Pedro que depois ainda vai ser confrontado por Paulo, quando Paulo fala: confrontei Cefas, né? Pedro, face a face, porque era repreensível, era passível de repreensão, porque ele ficava querendo sentar com. Ele comia, estava comendo com os gentios, ou seja, com as pessoas que não eram de raízes judaicas, mas tinham se convertido ao cristianismo. E quando chegou os judeus, ele ficou com medo de ser mal visto e foi sentar com os judeus. E largou os cristãos de origem não judaica sozinhos. E Paulo foi lá e falou: oh, você não pode fazer isso. Então, esse é o mesmo Pedro que também teve que ter uma visão de Deus com bichos peçonhentos descendo num lençol para que ele mudasse a sua mente e fosse pregar o evangelho na casa de Cornélio, centurião. Então, é um Pedro, esse Pedro da postagem, que a pessoa fala que prefere ser como ele, prefere andar com pessoas como ele, é o Pedro antes da conversão, é o Pedro antes de ser trabalhado intensamente por Cristo, até ele ser capaz de produzir coisas como a primeira e segunda carta de Pedro que tem no Novo Testamento. Então, muito cuidado, eu sei que os ânimos estão exaltados, a temperatura está alta, frustração e tal, mas lembre-se, nós temos que ser embaixadores da paz, não do confronto, não de frases incendiárias, da conciliação. A gente tem que lembrar de Mateus capítulo 5 e 6 do Sermão da Montanha. Tem tanta coisa no Novo Testamento que nos aponta para uma conduta pacífica ao invés de uma conduta de guerra, né? E em que qualquer cenário político que tenha existido ou vai existir, a igreja vai prevalecer, vai continuar existindo, como sempre existiu, com ou sem dificuldade, com ou sem apoio. Aliás, quando a igreja teve pleno apoio político foi quando várias coisas tristemente entraram na igreja e influenciaram negativamente a igreja. E alguns resquícios permanecem até hoje, desde Constantino, Idade Média e outras coisas que vieram depois. Então, cuidado. Primeira coisa, orar pelo segundo turno,
e evitar associar figuras e passagens bíblicas com sua preferência política. Compare os candidatos com o tipo de perfil que o evangelho traz. Não antes dele ser convertido, mas sim depois dele ser convertido. O caráter de Cristo. Quanto o seu candidato se parece com Cristo? Porque é isso que é nos pedido para que você e eu pareçamos cada vez mais com Cristo e não com Pedro ou com Davi ou com Sansão ou qualquer outro personagem bíblico, tá bom? Cristo é o padrão da gente, tá legal? Fiquem com Deus, orem, vigiem e lembre-se, embaixadores de Cristo, da paz, da conciliação, do trazer a razão da nossa fé, como diz próprio 1 Pedro, trazer a razão da nossa fé a todo mundo que perguntar. E Pedro diz com sabedoria, com toda paciência, com toda educação. Então, esse Pedro não é o mesmo Pedro do post que a gente está discutindo, tá bom? Fiquem com Deus e um abraço.